Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, o programa de hoje talvez seja o primeiro programa que vá subir para o YouTube com a gravação do podcast, então se você preferir, ao invés de só ouvir, se quiser ver o que está acontecendo, você pode ir lá no YouTube, Senta Pua também, você vai conseguir achar, acho que Senta Pua Podcast, se não estou enganado, e aí você vai poder ver meu novo estúdio, estúdio com muitas aspas, porque aqui é o quarto da minha filha, e se você tá olhando aqui no YouTube, você vai ver que tem várias coisas de criança. Apesar dela ter 17 anos, já não é mais uma criancinha, né? Então, legal. Hoje, eu vou olhar de vez em quando para baixo, é porque eu tô usando o mapa mental. Já falei para vocês que eu gosto de estudar usando o mapa mental e fica mais fácil de preparar o conteúdo. Talvez no futuro eu passe a compartilhar essas telas aqui também, fique mais fácil para você entender como eu organizo os meus pensamentos, enfim. Então, legal. Hoje a gente vai voltar a falar sobre a PUC, sobre o MBA de vendas e alta performance deles, e essa seria a terceira aula, né? A aula de e-commerce. O que é legal na aula de e-commerce lá da PUC? Como todo o conteúdo deles é dividido em 3 aulas, né? As 2 primeiras aulas são com o Rogério Salumi, que é o dono, né? O presidente da Wine. Se você não conhece a Wine, é um clube de vinho, então o cara ele conseguiu criar um conceito muito interessante que é o de criar recorrência, né, que é fazer o cara pagar todo mês por um produto que ele poderia comprar no supermercado, por exemplo. Ele não precisava ter recorrência, ele podia comprar quando precisasse. E o cara ele conseguiu montar uma forma de negócio, não necessariamente ele criou, porque existem outros clubes, enfim, de outras coisas, existe hoje até clube de livro, né? Você compra e alguém escolhe o livro e te manda. O que pra mim é muito doido, né? Porque você recebe livros que não necessariamente você quer ler. Foi porque alguém te indicou e a mesma coisa pro vinho. Mas enfim, o cara criou uma forma de negócio que é bem interessante. Ele é hoje, pra vinho, com certeza o maior e-commerce do Brasil. Então vale muito a pena você ver as palavras de alguém que tem um negócio, tem um e-commerce e, enfim, conhece por dentro quais são as dificuldades, o que ele fez, enfim, como ele cresceu. E a terceira aula é com o Lelis Balestrini, e aí a gente vai pegar um pouco mais de conceito, porque o cara é professor, não é só a experiência, apesar dele também ter experiência no mercado. Enfim, então vamos lá. O Rogério, e essa é uma das coisas que eu mais gosto na aula do cara, é porque ele tem muito conhecimento de quem fez o negócio acontecer, de quem colocou em prática o que ele está dizendo na aula. E aí ele vai contar, a primeira aula, obviamente, é o cara contando um pouco da história da Wine, que começou lá no Espírito Santo. Ele percebeu uma demanda de negócio, de entrega, pessoas que querem comprar um vinho, tomar um vinho à noite e não querem se deslocar, às vezes para um jantar especial. Enfim, ele percebeu essa demanda e criou um negócio local, só para atender, acho que no Espírito Santo, em Vitória, se eu não estou enganado. E aí foi crescendo, começou caseiro na casa dele mesmo, e ele foi um galpãozinho, depois um galpão maior, e hoje o cara atende o Brasil inteiro, e ele faz o caminho do e-commerce, né? Começa como uma loja online e já começa a ter pontos de distribuição físicos, né? Então é bacana porque ele traz um pouco do conceito de omnichannel, enfim. A gente vai falando um pouco mais sobre isso mais pra frente. Eu acho até que tem aulas um pouco melhores sobre omnichannel do que as do Rogério, mas, enfim, ele fala, é a primeira vez que ele vai se falar sobre esse conceito no MBA da PUC. Então vamos lá, eu já falei para vocês que eu gosto, né, de estudar usando o mapa mental, e aí no mapa mental aqui que eu dividi em 3 fundamentos, né, em 3 aulas, cada aula tem os seus fundamentos, e dá para entender qual é o objetivo e o que você vai encontrar assistindo lá as 7, 8 horas de aula. Como eu já disse, o objetivo desses episódios não é substituir a aula. Você tem que contratar o MBA se você quiser pegar o conteúdo todo. Aqui é mais para te dar uma ideia se faz sentido, se não faz sentido e o que vai se falar na aula, beleza? Então vamos lá. Na primeira aula, o Rogério ele vai falar sobre a história da Wine, como eu tinha dito. E aí é bacana, porque você tem uma ideia de como cresceu a empresa. Eu, pelo menos, sou um apaixonado por histórias. Eu acho que você consegue se espelhar e entender por que o cara venceu quando ele conta a história dele, e isso te motiva, te impulsiona. Só que isso não é suficiente para você ter sucesso nos negócios. Para você ter sucesso, você vai precisar
em alguma medida, entender quais foram as estratégias que o cara abordou e utilizou para conseguir crescer. E aí, o que é legal? O primeiro fundamento que ele vai trazer é o de KPI. E aí, se você não sabe o que é KPI, basicamente são os indicadores de performance. E aí ele vai te dizer, ele vai trazer como é que você escolhe os KPIs para o teu negócio. Então, o KPI ele tem que ser mensurável, então você precisa registrar em algum lugar, por isso é importante ter um sistema para que você consiga extrair essas informações. Se você não tem grana para contratar um sistema, que seja num Excel, mas você precisa ter alguma forma de encontrar esses KPIs para que você possa se planejar baseado nos dados. O KPI que você vai escolher ele precisa ser relevante para o teu negócio. Então, por exemplo, no caso de um e-commerce, qual é o volume de leads, quantas pessoas entram na tua página, qual é a tua taxa de conversão, enfim, tem diversos, mas você precisa escolher os KPIs mais relevantes para o teu negócio. E aí, por isso você tem que fazer uma escolha inteligente. Quando você entende quais são os KPIs relevantes, você escolhe quais de fato você vai acompanhar, especialmente quando você está começando e não tem muita grana para investir num time. É difícil você controlar todos os indicadores de performance do teu negócio. Mesmo para empresas grandes é difícil, você imagina para uma empresa pequena. Então é importante que você faça a escolha inteligente de quais KPIs você vai utilizar e tem que haver periodicidade. Você precisa revisitar esses KPIs e extrair essas informações uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, enfim. Então, para e-commerce, acho que para qualquer negócio, o KPI é importante porque te ajuda a dar base de decisão. Em cima dos dados, em cima dos indicadores, que você vai escolher qual vai ser a decisão, qual vai ser o passo que você vai dar. Outro fundamento que ele vai trazer, dentro dos KPIs ele vai falar sobre o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é entender, e aí para quem trabalha com recorrência, entender qual o ticket médio que esse cara tem, quanto ele gasta, versus o tempo de retenção, ou o tempo que ele compra. Então, se ele gasta R$50 durante um ano, você sabe que o lifetime value dele é isso. Em um ano ele gastou, 500 pratas, 600 pratas, por exemplo. E aí você consegue escolher quais são os teus melhores clientes, né? E aí você tem campanhas especiais para esse cliente. E aí você, entendendo qual é o lifetime, você consegue desenhar estratégias para aumentá-lo. Então, por exemplo, se o teu cliente gasta R$50 por mês, como é que você pode fazer para aumentar o ticket médio? Ou como você pode fazer para que ele fique mais tempo contigo? Então, um atendimento de mais qualidade, um contato mais próximo. Separar os teus clientes entre o cliente que tem maior ticket, ele vai ter um atendimento mais prioritário, mais exclusivo, mais VIP, sei lá. Enfim, é isso. Então, esse é um KPI importante que ele traz, e aí é legal trazer como fundamento ligado ao KPI. E aí ele vai trazer um fundamento do e-commerce que é bacana, que é quando ele vai falar de omnichannel, que é o conceito de prateleira infinita. O que é isso? Imagina o seguinte, sabe, pelo menos no passado, quando você ia na loja e olhava um produto, tava tipo R$500 uma televisão, não, R$1.000 uma televisão. E quando você entrava no site, a mesma televisão tava por 900. E aí, o vendedor não podia fazer o preço, e você tinha que comprar na internet para entregar na tua casa. Esse é um conceito diferente do conceito de prateleira infinita. O conceito de prateleira infinita é você entra na internet, vê o produto, na loja é o mesmo produto, o mesmo preço. Ou se há diferenças de preço, deve haver estratégias para que o consumidor não seja punido por isso e para que a loja não seja punida. Então, prateleira infinita é como se você começasse a comprar na loja, na internet e pegasse na loja, por exemplo. Ou o contrário, você compra na loja e entrega na tua casa, como no conceito de internet. Enfim, é que o consumidor não perceba que há diferença entre o atendimento que ele tem na loja e o atendimento que ele tem na internet. Isso é muito importante para quem tem e-commerce, especialmente se o e-commerce está vinculado à loja física. Uma das coisas que é legal, que o Rogério ele vai trazer na aula dele, é que ele começa como e-commerce e ele começa a estudar e começa a abrir lojas conceito. E aí o que é bacana, o cara, ele pode, isso nas grandes capitais, obviamente, acho que ele tem poucas lojas, 2, 3, enfim, pelo menos na época que ele gravou a aula era isso, não sei como é hoje, mas o cara compra na internet e pode buscar na loja, por exemplo, ou ele compra na internet e a loja entrega, então dá para ser, por exemplo, lembra aquela situação do é um jantar e eu quero um vinho? O vinho chega em 2 horas, por exemplo.
é essa percepção de que está tudo interligado, de que não é necessariamente a loja da Wine é diferente do e-commerce da Wine. Então, para empresas que tenham loja física, mas o comércio eletrônico, é importante que haja esse conceito de prateleira infinita, de omnichannel, de o cara ele compra num lugar, ele tem o mesmo atendimento, ele tem tudo como se estivesse num ambiente único. Todos os canais estão para atender o mesmo cliente. Então isso é legal, isso está no fundamento da primeira aula. O fundamento da segunda aula, a primeira coisa que ele vai falar é sobre Big Data, né, o Big Data, e aí ele vai conceituar, né, o que vem a ser Big Data, né, o Big Data. Basicamente, isso de maneira geral a gente costuma complicar um pouco as coisas, mas basicamente são todos os dados que você pode gerar da tua empresa de lugares diferentes e podem ser cruzados. Basicamente é isso. Então, você tem volume de dados, você tem variedade de dados e velocidade de obtenção desses dados. Então, a loja ela tem que fornecer dado, o e-commerce tem que fornecer dado, você consegue saber quantos clientes entraram na tua página, quantos abandonaram a compra no carrinho, como é que você faz remarketing para essa galera, enfim, e cruzar esses dados para que então se extraia uma informação importante. E aí ele vai trazer o conceito de organização exponencial, no sentido de ela cresce de acordo com a demanda e diminui de acordo com a demanda. Então ela meio que voltada para o crescimento da demanda nos teus clientes. Ela é totalmente voltada para o cliente. Ele traz alguns conceitos, mas um para mim é marcante, que é fale rápido, corrija e tenha sucesso mais rápido. Não adianta planejar muito, pensar muito e tentar e só fazer a mudança quando tiver tudo perfeito, todo o ambiente controlado. Não dá. É mais fácil você desenha um MVP, testa, se deu errado, corrige o que deu errado, até dar certo, e aí você vai ter sucesso mais rápido. Eu gosto bastante desse conceito, especialmente se você é um criador de alguma coisa. Criador de conteúdo é um bom caminho para você pensar nesse sentido. Você não fica preso quero fazer tudo quando estiver perfeito, quando o meu estúdio for perfeito, por exemplo. Então é legal. E aí na terceira aula, já não com o Rogério, já com o Helios, ele traz um conceito que é interessante, que o comércio hoje, o varejo, e aí especialmente pensando no varejo eletrônico, não nos e-commerces, é que todo o desenho da loja ele é voltado pensando no cliente. O desenho do teu negócio ele tem que ser pensado no que o cliente quer. E hoje, apesar do comércio eletrônico ser um comércio, continuar sendo um comércio de transação, ainda se traz a necessidade das experiências. Essa é uma palavra que está em moda hoje. As pessoas não querem mais consumir, elas querem ter uma experiência, elas querem se sentir queridas. Então, sei lá, eu acho que é o Lelis que traz esse conceito. Ele vai falar sobre o clube de livro. O cara te manda um livro, é isso, é um livro. Só que tem um resumo do que aquele livro vai dizer, há uma personalização da entrega, o cliente ele se sente mais querido em relação ao que ele contratou do que se ele tivesse só ido numa livraria e comprado. Então, as empresas que conseguiram perceber e conseguem entregar mais experiências, mais personalização, elas tendem a ter mais sucesso, porque elas são mais instagramáveis, dá pra dizer assim. Porque elas entregam muito mais do que só o produto. Vender só o produto hoje já não é mais o suficiente. Bom, gente, esse aí foi um pouquinho da aula de comércio eletrônico. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito bacana. O Rogério é um cara bem carismático, o Lelis também. Enfim, o conteúdo é bem rico. E é isso. Beleza? Aquele abraço.